Você ouviu o que aconteceu com Barron Trump? O filho mais novo do presidente eleito Donald Trump pode não estar frequentemente sob os holofotes, mas quando isso acontece, ele deixa uma impressão duradoura. Recentemente, em um dos eventos da campanha de reeleição de seu pai, Barron tomou uma decisão inesperada que surpreendeu a todos, gerando conversas sobre seu futuro e onde ele realmente se encontra no legado político de sua família. Com especulações à flor da pele e curiosidade em alta, vamos mergulhar nos detalhes, por trás de sua última atitude e o que ela revela sobre ele. A ascensão silenciosa de Barron Trump no campo político. A internet recentemente ficou em alvoroço com um vídeo antigo de Barron Trump, ainda criança, segurando uma maleta de grife. Um clipe específico, gravado quando ele tinha apenas 4 anos durante uma entrevista com seus pais e o lendário apresentador de talk show, Larry King, conquistou os corações nas redes sociais. No vídeo, Barron diz docemente a King: "Eu gosto da minha maleta", com um sotaque que lembra o de sua mãe, Melania Trump, que é da Eslovênia. Esse momento adorável explodiu no TikTok, com mais de 100 mil usuários remixando o áudio em diversas tendências. Celebridades como Paris Hilton até participaram. Mas, além de seu passado viral, o presente de Barron é o que realmente está gerando conversas. Por anos, Barron foi uma figura de bastidores, enquanto seus meio-irmãos mais velhos, Donald Trump Jr., Ivanka, Eric e Tiffany, assumiam papéis de destaque na carreira política de seu pai. Ao contrário deles, Barron nunca foi visto fazendo discursos ou participando de comícios. Pelo menos até agora. Com Donald Trump tentando novamente a presidência, Barron assumiu silenciosamente um papel consultivo, especialmente na conexão com eleitores mais jovens. Reconhecendo o poder das plataformas digitais, ele teria sugerido que seu pai interagisse com streamers e podcasters populares, como Joe Rogan, uma atitude que ajudou Trump a alcançar um público mais amplo, especialmente eleitores da geração Z. Embora sua participação tenha permanecido em grande parte nos bastidores, sua influência é evidente. Até sua mãe, Melania Trump, percebeu os instintos políticos de Barron. Em uma entrevista à Fox News, ela expressou seu orgulho pelo aguçado entendimento de Barron sobre o cenário político. "Ele é um jovem adulto, tenho muito orgulho dele, sobre seu conhecimento até mesmo sobre política, e por dar conselhos ao seu pai. Ele conhece a geração dele", disse ela, enfatizando que Barron estava muito ativo nos bastidores da campanha. Suas palavras só aumentaram as especulações de que Barron poderia abraçar um papel mais público no futuro. À medida que Barron entra na vida adulta, sua postura tranquila contrasta fortemente com a personalidade ousada e frequentemente controversa de seu pai. Essa relação, combinada com sua crescente presença política, apenas intensificou o interesse público por ele. Seja escolhendo permanecer nos bastidores ou seguir seu próprio caminho na esfera pública, uma coisa é clara: Barron Trump não é mais apenas o jovem carregando uma maleta. Ele está deixando sua marca e o mundo está prestando atenção. Mas será que sua última decisão sugere que ele está entrando na política? Sua decisão surpreendente em meio às expectativas políticas. É natural supor que Barron Trump seguiria os passos de seu pai, mas não é o caso. Apesar de ter crescido sob os holofotes da política, Barron deixou claro que não tinha planos imediatos de entrar na arena política. No que era esperado ser sua grande estreia política, Barron foi escolhido como um dos delegados do Partido Republicano da Flórida para a Convenção Nacional Republicana em julho de 2024. No entanto, para surpresa de todos, ele recusou a oportunidade. Muitos assumiram que Barron ficaria ao lado de seu pai e irmãos como parte da delegação da Flórida, mas o adolescente tinha outros planos. Apenas alguns dias após o anúncio, o escritório de Melania Trump divulgou uma declaração
confirmando que Barron havia se retirado devido a compromissos prévios. Sua decisão foi amplamente impulsionada pelo desejo de focar em seus estudos e manter um perfil baixo. Embora sua retirada tenha decepcionado alguns apoiadores políticos, ela reafirmou o que muitos já especulavam. Barron estava traçando seu próprio caminho, separado do forte envolvimento político da família. Apesar disso, ele fez uma aparição em seu primeiro comício de campanha em julho, mostrando apoio a seu pai. Mais tarde, após Donald Trump derrotar a vice-presidente Kamala Harris nas eleições presidenciais, Barron se juntou à sua família no palco durante o discurso de vitória de seu pai, onde o presidente eleito expressou sua gratidão pelos filhos. Sua presença, embora reservada, sugeriu um papel crescente diante do público. No entanto, ao contrário de seus irmãos mais velhos, Barron sempre evitou o engajamento político, tornando suas raras aparições ainda mais notáveis. A escolha de Barron de se afastar dos holofotes políticos levantou questões sobre seu futuro envolvimento na política, enquanto seus irmãos mais velhos, Ivanka, Donald Jr. e Eric, tiveram papéis significativos nas campanhas de seu pai. Barron permaneceu distante. Ivanka foi conselheira sênior na administração Trump, ao lado de seu marido, Jared Kushner. Donald Jr. e Eric foram figuras-chave nos comícios de Trump e na campanha, enquanto a esposa de Eric, Lara, foi até eleita para um cargo de liderança dentro do Comitê Nacional Republicano. A política parece ser um assunto de família para os Trump, o que tornou a decisão de Barron ainda mais inesperada. No entanto, a especulação não parou por aí. Mesmo tendo se retirado do papel de delegado, a crescente presença de Barron na campanha de seu pai sugeriu que ele estava lentamente entrando no mundo político. Sua influência, especialmente ao aconselhar seu pai sobre como se conectar com eleitores mais jovens por meio de plataformas digitais, sinalizou que ele não estava totalmente desligado. Seja intencional ou não, seu envolvimento na formação da estratégia online de seu pai refletiu uma abordagem modernizada para o engajamento político, uma que ressoava com uma geração mais jovem. Com o tempo, as pessoas continuam a se perguntar: Barron eventualmente abraçará uma carreira política como o resto de sua família? E com sua altura impressionante e personalidade reservada o diferenciando, será que esses traços únicos influenciariam a forma como o público o perceberia, caso ele algum dia entre nos holofotes políticos? Controvérsias, especulações e desafios em torno de Barron Trump. Embora muitos admirem Barron por sua altura imponente e personalidade calma, ele não tem sido imune às controvérsias. Uma das especulações mais persistentes sobre ele gira em torno de seu comportamento social, com alguns chegando a sugerir que ele esteja no espectro autista. Essa teoria ganhou força em 2016, durante a Convenção Nacional Republicana, quando um vídeo viral tentou analisar os maneirismos de Barron, alegando que eles se alinhavam com comportamentos associados ao autismo. A natureza reservada de Barron e suas poucas aparições públicas apenas alimentaram essas especulações. Ao longo de sua vida, ele tem ficado em grande parte fora dos holofotes, fazendo apenas algumas aparições públicas. Seu comportamento tranquilo e os momentos em que parecia menos engajado levaram alguns a examinar suas interações sociais e estilo de comunicação, muitas vezes chegando a conclusões infundadas. O crescimento das redes sociais amplificou os rumores, com várias plataformas se tornando terreno fértil para especulações. A controvérsia em torno de Barron Trump atingiu um novo nível quando a comediante Rosie O'Donnell compartilhou um vídeo no X, anteriormente Twitter, alimentando ainda mais as especulações. Em um tweet agora deletado, ela escreveu: Barron Trump autista? Se sim, que oportunidade incrível de chamar atenção para a epidemia do autismo.
Embora suas palavras pudessem ter sido destinadas como simpatia, a reação foi tudo, menos apoio. Muitos sentiram que O'Donnell estava usando Barron para promover uma agenda, e seus comentários rapidamente geraram uma tempestade online. O vídeo deixou as redes sociais em frenesim, mas a atenção repentina sobre seu filho não agradou Melania Trump. Furiosa com as declarações de O'Donnell, ela acusou a comediante de malícia, argumentando que ela não tinha interesse genuíno em aumentar a conscientização sobre o autismo. Em vez disso, Melania acreditava que O'Donnell estava usando Barron como uma peça política devido ao seu desgosto pessoal por Donald Trump. Enquanto a controvérsia se intensificava, Melania abordou o problema em suas memórias, Melania. Ela escreveu: "Fiquei horrorizada com tanta crueldade. Ficou claro para mim que ela não estava interessada em aumentar a conscientização sobre o autismo. Senti que ela estava atacando meu filho porque não gostava do meu marido. Não há nada de vergonhoso no autismo, embora o tweet de O'Donnell sugerisse que houvesse. Mas Barron não é autista." Melania deixou claro que estava determinada a proteger seu filho. Ela desmentiu os rumores sobre a saúde de Barron, afirmando que ele havia enfrentado bullying, tanto online quanto pessoalmente, como resultado das especulações, especialmente a origem do tweet de O'Donnell. Ela também expressou o quanto estava profundamente afetada pela situação, principalmente porque isso causou um impacto emocional em Barron. Apesar de Melania ter se esforçado tanto para defender seu filho, a especulação nunca desapareceu completamente. Alguns ainda questionavam: e se houvesse ao menos a menor chance de Barron estar no espectro e a família simplesmente tivesse decidido manter isso em segredo? Claro, a menos que os próprios Trump revelem o contrário, a verdade pode nunca ser conhecida. Como se essa controvérsia não fosse suficiente, Barron Trump também se viu no centro de outro debate surpreendente, desta vez sobre sua cidadania. A especulação foi particularmente irônica, considerando que seu pai era o presidente dos Estados Unidos na época. Barron nasceu em 20 de março de 2006, na cidade de Nova York, tornando-se cidadão dos Simorseo, por direito de nascimento, conforme a 14ª emenda da Constituição. Essa emenda concede cidadania a qualquer pessoa nascida em solo americano, um princípio que há muito tempo é um alicerce da lei do Sasekawa. No entanto, durante sua campanha presidencial de 2016, Donald Trump propôs uma mudança drástica na política de imigração, defendendo a eliminação da cidadania por direito de nascimento. Trump argumentou que a 14ª emenda deveria ser reinterpretada para negar cidadania automática a crianças nascidas nos ERIUA de pais não cidadãos ou indocumentados. Ele declarou: "No primeiro dia do meu novo mandato, assinarei uma ordem executiva deixando claro para as agências federais que, a partir de agora, os futuros filhos de imigrantes ilegais não receberão automaticamente a cidadania dos Estados Unidos." Embora a proposta de Trump fosse voltada para imigrantes indocumentados, ela gerou discussões mais amplas sobre a cidadania por direito de nascimento como um todo. Alguns críticos apontaram a ironia sob a política proposta por Trump, se aplicada retroativamente, a cidadania de seu próprio filho poderia ter sido questionada devido ao status de imigrante de Melania Trump na época do nascimento de Barron. Embora Barron Trump nunca tenha corrido o risco de perder sua cidadania, o debate sobre a cidadania por direito de nascimento tomou um rumo inesperado quando críticos apontaram uma possível contradição nas políticas de imigração de Donald Trump. Alguns argumentaram que, se as políticas propostas por Trump tivessem sido aplicadas retroativamente, a cidadania de seu próprio filho poderia ter sido questionada. A especulação surgiu do fato de que Melania Trump alegadamente não se tornou cidadã dos Epistherano até 3 meses após o nascimento de Barron. Isso gerou discussões acaloradas, com alguns questionando se Barron, nascido de uma mãe não cidadã,
teria sido afetado pelas políticas de seu pai. A controvérsia gerou mais escrutínio à medida que comentaristas e analistas políticos dissecavam o cronograma de naturalização de Melania. No entanto, especialistas jurídicos rapidamente refutaram a especulação. Segundo advogados de imigração e estudiosos da Constituição, Barron Trump é indiscutivelmente um cidadão do Signatário, sob a 14ª emenda, pois nasceu em solo americano e nenhum de seus pais possuía imunidade diplomática na época de seu nascimento. Mesmo se Barron tivesse nascido fora dos Emirs, ele ainda qualificaria para a cidadania por meio de seu pai, Donald Trump. Melania também abordou a situação indiretamente, expressando frustração sobre como sua família frequentemente era arrastada para debates políticos. Em uma entrevista, ela declarou: "Não é justo que meu filho seja arrastado para isso." No entanto, por mais que Barron tenha enfrentado especulações sobre sua saúde e cidadania, esses desafios foram nada comparados ao perigo real que ele encontrou. Um perseguidor que representava uma ameaça séria à sua segurança. Ser filho de um presidente do ZY vem com riqueza, privilégio e, infelizmente, perigo. E em 2023, esse perigo se tornou muito real para Barron Trump, quando um perseguidor o alvo em uma série aterrorizante de eventos. Por anos, Barron lidou com atenção indesejada, mas em março de 2023, as coisas pioraram quando uma professora de estudos sociais, de 41 anos, Tracy Marie Florenza, começou a persegui-lo na sua escola, Oxbridge Academy, na Flórida. A situação tomou um rumo sombrio quando ela passou a fazer ameaças diretas contra Barron e seu pai. Tudo começou quando Florenza foi vista do lado de fora da escola por um segurança que a reconheceu como alguém conhecida por assediar estudantes de destaque. Ela alegou que estava ali para falar com o diretor sobre se Barron estava frequentando as aulas. A polícia chegou e a advertiu por invasão de propriedade, dizendo-lhe para ficar longe da escola. Mais tarde, naquele mesmo dia, o serviço secreto a encontrou em um posto de gasolina próximo e a escoltou de volta ao seu hotel. Mas ela não havia terminado. Alguns meses depois, Florenza intensificou suas ações. Em maio e junho de 2023, ela enviou e-mails ameaçadores ao diretor da escola, explicitando suas intenções violentas. Uma de suas mensagens dizia: "Eu vou atirar em Donald Trump Sr. e Barron Trump diretamente no rosto sempre que eu tiver oportunidade. Eu vou colocar uma bala na cabeça de Barron Trump com seu pai em legítima defesa." Foi quando as coisas tomaram um rumo dramático. O comportamento de Florenza se tornou bizarro enquanto os procedimentos judiciais continuavam. Ela de repente alegou estar sendo atacada por atores maus e insistiu que estava apenas tentando alertar os pais de Barron sobre um suposto perigo na escola. Durante a audiência, ela teve múltiplos surtos, balançando a cabeça repetidamente e interrompendo o juiz, enquanto seu advogado implorava para que ela parasse. Então, em uma reviravolta inesperada, ela acusou Donald Trump de liderar um anel secreto de pedofilia e alegou que o governo usava táticas de estimulação remota em seus antigos alunos em Chicago. Se suas alegações foram resultado de instabilidade mental genuína ou uma tentativa calculada de evitar a prisão, ainda é desconhecido. No entanto, apesar de seu comportamento errático, Florenza foi ordenada a ser extraditada para a Flórida para enfrentar acusações federais. O talento oculto de Barron Trump. Deixando de lado as controvérsias e os perseguidores, vamos falar sobre algo notável: as impressionantes habilidades linguísticas de Barron Trump, que ele pode ter herdado de sua mãe. Desde jovem, Barron demonstrou um talento natural para línguas, expandindo rapidamente seu repertório além do inglês. Aos 3 anos, ele já era fluente em esloveno, a língua nativa de sua mãe,
e já estava aprendendo francês. Aos 9, ele era totalmente proficiente em esloveno e podia manter conversas com seus avós maternos, Viktor e Amalija Knaves, que falavam principalmente sua língua nativa em casa. Sua exposição a várias línguas desde cedo lhe deu uma vantagem única, permitindo-lhe se conectar mais profundamente com sua herança europeia. Melania Trump falou com orgulho sobre as habilidades multilingües de seu filho. Em uma entrevista de 2011, ela destacou a importância de aprender vários idiomas, mas concordou com a posição de seu marido sobre falar inglês em público. Ela comentou uma vez: "Minha opinião é que quanto mais línguas você fala, melhor. Mas quando você vem para a América, você fala inglês." Ela também revelou que Barron frequentemente se comunicava com ela em esloveno em casa, reforçando sua fluência e também aprimorando suas habilidades cognitivas. Especialistas sugerem que crianças bilíngues tendem a ter habilidades de resolução de problemas mais fortes, o que pode beneficiar Barron em qualquer carreira que ele escolha. Além de suas habilidades linguísticas, Barron se destacou nos estudos e nos esportes. Durante seu tempo na St. Andrews Episcopal School, em Maryland, ele foi reconhecido por seu bom desempenho acadêmico, especialmente em matemática e ciências. Sua mentalidade analítica e habilidades de resolução de problemas o destacaram entre seus colegas, e ele continuou a se destacar quando se transferiu para a Oxbridge Academy, na Flórida, para o ensino médio. Sua excelência acadêmica gerou especulações de que ele poderia seguir uma carreira em negócios, engenharia ou tecnologia, áreas que se alinham tanto com sua educação quanto com o legado de sua família. Além dos estudos, Barron demonstrou talento atlético, especialmente no futebol. Ele jogou pelos times Sub-12 e Sub-13 do DC United, enquanto morava em Washington, D.C., mostrando suas habilidades no campo como um promissor jovem jogador. Sua paixão pelo futebol continuou após a mudança da família para a Flórida, onde ele treinou com vários times de base. Sua dedicação aos esportes não apenas o manteve fisicamente ativo, mas também destacou sua habilidade em equilibrar os estudos, os esportes e a vida pública. Sua altura, mais de 2 metros, lhe dava uma vantagem distinta nos esportes, alimentando ainda mais a especulação de que ele poderia ter se dedicado aos esportes de maneira mais séria, caso tivesse escolhido seguir esse caminho. A habilidade de Barron em dominar idiomas, se destacar academicamente e ter sucesso nos esportes despertou o interesse público, especialmente enquanto ele segue sua educação na Universidade de Nova York. Seu conjunto diversificado de habilidades pode abrir portas para empreendimentos internacionais, diplomacia ou até mídia, caso ele decida explorar essas áreas. Dada sua criação, ele foi exposto tanto à cultura americana quanto à europeia, o que o coloca em uma posição privilegiada para uma carreira global. Quem sabe quantas mais conquistas ele adicionará ao seu conjunto de habilidades no futuro? Embora o caminho profissional de Barron ainda seja incerto, muitos especulam que ele possa seguir o legado empresarial profundamente enraizado de sua família, em vez de seguir a política como seu pai e irmãos. Seu pai, Donald Trump, construiu um império imobiliário, e seus irmãos mais velhos desempenham papéis ativos na gestão das empresas da Trump Organization. Com sua educação, habilidades multilingües e fortes capacidades analíticas, Barron poderia facilmente ingressar no mundo dos negócios, formando parcerias internacionais e expandindo a marca da família. No entanto, à medida que continua a crescer e a definir seu próprio caminho, só o tempo dirá onde ele acabará. O que você acha que o futuro de Barron Trump reserva?
Ele entrará para a política, seguirá nos negócios ou trilhará um caminho completamente diferente? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e conferir nosso próximo vídeo para mais atualizações.